No vídeo de hoje, um breve relato sobre o missionário Davi Martins Miranda. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Infância e adolescência, a mudança para São Paulo, as primeiras conversões da família, a conversão do jovem Davi Miranda, batismo no Espírito Santo, a ocasião onde Deus teria aparecido no seu quarto, o começo da obra e o crescimento, o dom de revelação de cura e maravilhas que Davi Miranda recebera por parte do Senhor, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor na atualidade. Quando o missionário tinha 13 anos de idade, seu pai faleceu ali, na chácara, no interior do Paraná. Mas por alguns anos toda a família permaneceu ali, trabalhando e dando continuidade aos negócios da chácara que seu pai deixou. 4 anos depois da morte de seu pai, Roberto Miranda, que tão católico era, a mãe de Davi Miranda decide vender a chácara e, vendendo-a, muda com todos para a cidade de Monte Alegre, ainda no Paraná. Ali, Davi passa a trabalhar na empresa Cablin, fábrica de papéis. Em abril de 1957, Anália Miranda, então mãe de Davi Miranda, vende uma outra propriedade sua, desta vez uma casa na região de Telêmaco, Borba, Paraná, mudando todos para o estado de São Paulo. A primeira conversão da família ocorreu antes de 1953. Araci Miranda, irmã de Davi Miranda, converte do catolicismo à fé pentecostal no ministério Tenda de Deus Pró Salvação e Cura Divina. Posteriormente, em 1955, sua mãe, Anália Miranda, rende-se ao Senhor através de sua filha Araci, a primeira a se converter ao Senhor Deus. No dia 6 de julho de 1958, 2 dias após ter completado 22 anos de idade, Davi Miranda se converte na Igreja Maravilha de Jesus, presidida à época pelo pastor Leonel Silva. Na noite do dia 6 de julho de 58, Davi Miranda vinha de uma festa, de uma matinê, baile da dançante, até deparar com a então Igreja Maravilhas de Jesus. Aproximando ele àquela igrejinha pequena, mas cheia do poder de Deus e dos dons do Espírito Eterno, sentiu-se diferente e, ao convite do porteiro que ali estava, entrou e começou a assistir o culto. Detalhe: nesta mesma noite que Davi Miranda aceitaria Jesus, arrependendo-se de seus pecados, ele pensava abandonar a sua mãe e seus irmãos porque odiava a ideia deles terem convertido ao Evangelho. Ele pensava: chegando em casa eu vou pegar minhas coisas, roupas, documentos e vou embora sem ao menos avisar ninguém. Mas nesta mesma noite o Senhor atraiu o jovem e, ouvindo os hinos naquela igrejinha, aceitou a Cristo, abandonando os vícios e pecados alheios. Sentindo um pouco desconfortável, pois ele era ímpio e todos os irmãos ali o observavam, sabendo que aquele jovem precisava de libertação e mudança de vida, uma irmã, cheia da graça do Senhor, começa a sentir o Espírito Santo e, falando em línguas estranhas e magnificando ao Senhor, veio até o jovem Davi Miranda e disse, inspirada pelo Espírito do Senhor: não sabes tu que morri por ti, derramando meu sangue na cruz do Calvário? Por que rejeitas a salvação, que é o amor que te ofereço? Ali, neste momento, o jovem Davi Miranda, aos 22 anos, começa a chorar. E chorava mais e mais, porque na profecia da então irmã daquela igreja, o Espírito Santo falava coisas que somente ele, Davi, sabia. Depois dos louvores a Deus entoados e da tremenda profecia ao Davi dirigida, o pastor baiano Jonas da Cruz sobe ao pequeno púlpito para então pregar a palavra.
Jonas da Cruz abre a palavra em Gênesis capítulo 22. Neste momento, Davi faz em seus pensamentos um julgamento prévio do pregador Jonas, porque, por ter pouca instrução de escolaridade e de não ter um português sem sotaques, achava que o esboço do pastor seria ruim. Mas se enganou, pois o poder de Deus não consiste em sabedorias humanas, mas no seu próprio espírito. Foi então que, mediante a pregação, Davi Miranda rasgava o seu coração com aquela palavra que tão penetrante entrava em sua alma e espírito, pois o Espírito Santo que falava na boca do então pastor e pregador Jonas Cruz enfatizava no capítulo 22 de Gênesis, dizendo que Deus preparou um cordeiro para Abraão e, portanto, Abraão não precisaria sacrificar o próprio filho Isaque, mas Deus não teve outro para morrer pela humanidade, teve que dar sim o seu próprio filho Jesus em sacrifício de remissão. Depois do culto, já muito sensibilizado pelo Espírito Santo, Davi Miranda aceita a Jesus ali, confessando que era necessitado de Deus e de seu perdão. Vindo embora para sua casa, por volta já das 22 horas, Davi, em oração, soluçava de tanto chorar arrependido de seus pecados. No caminho de casa não pensava mais em fugir de casa, abandonando a família. Naquela graça, depois do culto, que veio a se entregar a Jesus, Davi Miranda, muito tocado e sensibilizado pelo Espírito, pôs-se de joelhos na rua, e olhou para o céu e disse: nunca mais vou fumar, nunca mais vou fazer tudo que desagrada a Deus. Então ele pegou o maço de cigarro que estava no seu bolso, amassando, jogou fora. Então, naquele mesmo momento, ele, numa visão do Senhor, teria visto uma luz que saiu dos altos do céu vindo até ele. Chegando em casa, Davi Miranda, até os primeiros dias, não disse nada à sua mãe e nem aos seus irmãos, mas na mesma semana sua mãe notou ele muito diferente e pacífico. Era a presença do Espírito no jovem Davi. Davi, então, nos primeiros dias, desfez de todas as imagens do catolicismo, levando até um terreno baldio próximo à sua casa. Depois de uma semana de crente em Jesus e de sua conversão, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar noutras línguas, foi numa vigília. Na vigília, o irmão pôs a mão na cabeça de Davi e disse: eu vejo língua e fogo na sua boca. Logo o jovem foi cheio do Senhor. 3 anos depois, o Senhor lhe apareceu misteriosamente. Como ele aproveitava os dias de folga e feriado, pois nesses dias não trabalhava, ele jejuava e orava muito ao Senhor pela madrugada, orando, santificando e lendo a Bíblia, recebendo os sentimentos do Espírito Santo e vendo que muitos estavam em trevas e presos no pecado. Davi sentia muita sede de Deus e sede de ver as pessoas libertas por Jesus. Foi então que, na madrugada do dia 1º para o dia 2 de novembro de 1961, aos 25 anos de idade, ele, já por quase 3 horas de oração ao Senhor, um clarão de luz muito forte acendeu em seu pequeno quarto, e com aquela luz intensa, uma voz como de muitas águas e como de estrondos de trovão falava: meu servo, não temas, pois te escolhi, e grande obra eu tenho a fazer por seu intermédio. Meu servo, muitos se levantarão contra você e contra a minha obra, mas não prevalecerão. Haverá também muitos imitadores, e aqueles que forem contigo eu serei com eles, mas daqueles que forem contra a minha obra, que farei através da sua vida, eu serei contra eles. Ainda naquela aparição do Senhor, na madrugada do dia 2 de novembro de 1961, Deus falou: eu darei o nome da igreja que farei a minha grande obra, pois naquele momento Davi pensava em qual igreja seria essa grande obra do Senhor. O Senhor, conhecendo seu pensamento, diz: eu darei o nome da igreja.
Da igreja que converteu a Igreja Maravilhas de Jesus, do pastor presidente Leonel Silva, até a uma outra igreja que foi membro e cooperou, chamada Jerusalém Cúrias Divinas, ele não pertenceu a outras igrejas, como alguns acham. O missionário nunca foi da Igreja Assembleia de Deus. Depois de passar por essas duas igrejas supracitadas, ele em 1962, cerca de 7 meses depois da revelação, ficou 57 anos servindo a Deus neste ministério. Desde o dia da presença do Senhor, no dia 2 de novembro, o Senhor ficou de dar o nome da igreja. Daí, numa revelação e desígnio do Espírito, disse: o nome é Deus é Amor. No início da igreja, era o Davi, Anália, sua mãe, e Iraci, sua irmã. Assim foi por muitos meses, até que ia começando a se agregar visitantes. A igreja só começou a crescer mesmo depois de 10 anos de fundação. Um dos cultos, em 1963, uma irmã cujo nome era Luísa, uma profecia, disse ao missionário e à irmã e à sua mãe: não desanime, pois esta igreja vai ser uma das maiores igrejas do mundo. Ela atravessará fronteiras para proclamar o Evangelho. Eu, Senhor, levantei esta obra. Por 7 anos, Davi Miranda buscou o dom de cura e maravilha, acompanhado com o de revelação. Teve um período que ele jejuava todos os dias, jejuns absolutos, sem água e qualquer tipo de líquido e alimento sólido ou liquefeito. Nestes jejuns, Davi Miranda ficava de 24 horas até 66 horas, isto é, até quase 3 dias sem comer e sem beber, além das orações, leitura da palavra e pregação que fazia. Após a morte do missionário Davi Miranda, no dia 21 de fevereiro de 2015, a sua esposa, Ereni Miranda, é quem preside o ministério. Entre 2013 e 2014, Davi Miranda Neto, então neto do missionário e filho caçula da cantora Débora Miranda e do pastor Lorival de Almeida, começa a interpretar do português para o inglês os cultos que o avô transmitia direto da sede mundial. Hoje, Davi Neto é provavelmente o futuro presidente. Há uma equipe na mesa de diretoria da igreja, como o pastor Luiz Rubio, pastor Marena, dentre outros. Débora Miranda e sua irmã Leia estão na administração do ministério, compondo parte da direção da igreja. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.